paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Quem vos fala é o pastor Carlos Astenreiter e nós queremos compartilhar com você hoje mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos estudar uma lição falando a respeito do batismo no Espírito Santo. Nós estamos estudando durante todo esse trimestre sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Eu quero convidar você neste momento para lermos juntos um texto bíblico registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 13, que está escrito assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Pois como ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer dizer isso? E outros zombavam, dizendo: Estão cheios de mosto. Meus irmãos, eu creio que esse texto sagrado é conhecido de todos os leitores da Bíblia Sagrada. O que nós estamos vendo aqui hoje, nesse texto sagrado, é o cumprimento da promessa predita pelo profeta Joel lá no capítulo 3, sobre a descida do Espírito Santo. Joel já havia profetizado a respeito do derramamento, e agora a Bíblia nos traz aqui o registro histórico, que cumprindo o dia de Pentecostes, onde estavam os nossos irmãos reunidos no cenáculo, e todos que ali estavam, que perseveraram segundo a ordem de Jesus, foram cheios do Espírito Santo. Então, a nossa lição de hoje vai nos falar a respeito do batismo com o Espírito Santo. Porque tem que ficar claro para nós aqui que batismo no Espírito Santo é diferente da experiência da salvação. Uma vez que você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo, mas você pode ter a experiência também de ser batizado com o Espírito Santo. É sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Mas o que significa o batismo no Espírito Santo, de acordo com o nosso texto aqui? Nós vimos aqui o fenômeno do Pentecostes ali em Jerusalém, reunido diversas nações, e ali, quando o Espírito Santo veio, conforme a promessa, todos ouviam na sua própria língua, e causou uma certa confusão naqueles dias, porque alguns julgavam que os discípulos estavam bêbados, outros se maravilhavam, e até nos nossos dias é da mesma forma. Há alguns que se maravilham, há outros que se assustam, mas o certo é que a promessa é para nós e é para os nossos dias. Eu quero dizer que essa promessa também é para você. Você que não é batizado no Espírito Santo, você só precisa buscar e crer na promessa. Quando você crê na promessa, o nosso Deus, Ele se encarrega de realizar algo tão grande na sua vida. Deus é o maior interessado que você seja batizado com o Espírito Santo. E o nosso texto aqui, nos dias do capítulo, no primeiro ponto, sobre o fenômeno do Pentecostes. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber o poder do alto e a promessa do Pai. Havia uma promessa de Deus. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos.
eu enviarei outro Consolador para que estejam convosco todos os dias. O Espírito Santo ele está conosco todos os dias. Então, quando nós olhamos para esse texto sagrado aqui na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, nós vimos aqui uma clara referência do cumprimento da promessa e o batismo com o Espírito Santo. E o que nós precisamos observar, irmãos, nesse texto sagrado aqui, algumas pessoas têm alguma dificuldade em entender entre ter o Espírito Santo na sua vida e em ser batizado com o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo, ou seja, essa é a experiência da salvação, que é diferente de ser batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, nós podemos assim exemplificar para você como uma capacitação para realizar a obra de Deus. Todas as pessoas podem fazer a obra de Deus, mas há momentos que nós precisamos de uma capacitação. É como você trabalha em um emprego, uma determinada indústria, e você precisa ampliar o seu conhecimento. Então a empresa permite que você vá se capacitar. O batismo com o Espírito Santo para o cristão é uma capacitação, é um recebimento de poder e autoridade para que ele possa exercer, para que possa cumprir o chamado divino na sua vida. Para quem é, pastor? Para todos quantos queiram. Você pai, você avô, você filho, você criança, irmão, irmã. É para todos, a promessa é para todos nós. Então, nós observamos que ele no dia de Pentecostes, foi o que aconteceu, aqueles que permaneceram no cenáculo, segundo a orientação de Jesus, eles foram todos cheios do Espírito Santo. Todo crente precisa ser cheio do Espírito Santo. Todo crente precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. É uma promessa para nós. Agora, são duas bênçãos distintas. A primeira bênção que você recebe é encontrar-se com Jesus, é a bênção da salvação, a experiência da salvação, a alegria da salvação. Agora, nós podemos ter muito mais. Nós podemos ter uma experiência um pouco mais profunda quando eu busco a Deus e quando eu sou batizado com o Espírito Santo, porque isso me dá poder, me dá ousadia para falar em nome de Jesus. É só você observar a vida dos discípulos antes e depois do batismo com o Espírito Santo. Observem a vida do apóstolo Pedro, por exemplo. Pedro andava com Jesus, caminhou sobre as águas, viu vários milagres acontecer. E por algumas vezes, Jesus se decepcionou com Pedro. A ponto de uma certa feita, Jesus disser para Pedro assim: olha, Pedro, quando você se converter, imagina você estando na igreja, caminhando com Jesus, e Jesus olhar para você e perceber que você ainda não é convertido. Nas nossas igrejas hoje da mesma forma, há pessoas que ainda estão no processo da libertação, está caminhando com Cristo, mas não são totalmente libertos. Então, há pessoas que ele recebeu o Espírito Santo na sua vida, mas ele precisa viver na plenitude, no derramamento do Espírito Santo. E isso é público e notório nas nossas vidas quando nós passamos a caminhar com Jesus. Quando eu me aproximo de Deus, eu busco mais a presença de Deus através do Espírito Santo, é natural que eu receba o batismo com o Espírito Santo. Mas é uma busca intensa, tem que partir da própria pessoa, um desejo ardente de ser batizado. Então, é uma experiência distinta do aceitar a Jesus, é muito pessoal. Eu poderia ilustrar para você aqui, você que está preocupado, mas eu não sei como fazer, eu vou tentar exemplificar para você. Se eu estivesse aqui em minhas mãos uma laranja, e eu a descascasse, e começasse a degustá-la, e aí eu perguntaria para você, que sabor tem essa laranja? Você provavelmente diria, eu não sei, eu não estou experimentando. Da mesma forma é o batismo com o Espírito Santo. Você precisa experimentá-lo para sentir. Todos aqueles que experimentam nunca mais querem perdê-lo. Davi, uma certa feita, se viu tão longe de Deus, que ele disse: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. O crente precisa viver na plenitude do Espírito Santo. Nós não podemos confundir, então, ter o Espírito Santo com o batismo com o Espírito Santo. Todos os crentes, ao aceitarem a Jesus, ele tem o Espírito Santo na sua vida. Você já é salvo. Se Jesus voltar agora, você vai subir no arrebatamento.
mas você pode buscar um pouco mais. Você pode ter essa experiência distinta, que é muito pessoal. Então, a Bíblia aqui nos diz que os discípulos estavam reunidos no cenáculo. Deus me deu o privilégio, meus amados irmãos, de estar nesse local, no cenáculo. Eu tive o privilégio de pisar nesse local, de observar ali aquelas colunas de mármore, aquele local onde o Espírito Santo veio sobre os discípulos. É uma experiência, não há palavras que eu possa explicar para você, mas uma coisa eu te digo: receber o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, é algo tão tremendo em nossas vidas, que nós não podemos abrir mão. Agora entenda uma coisa, você também não pode buscar o batismo com o Espírito Santo apenas pelo desejo de querer falar em línguas estranhas. Ser batizado com o Espírito Santo não é para um exibicionismo, não. É para você produzir frutos para o reino de Deus. Nós temos aqui no nosso texto sagrado um conceito teológico sobre ser batizado no Espírito Santo. Inicia no crente o serviço e não a salvação. Isso significa ser revestido do poder do alto. Diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e edificação espiritual. Observa que além de uma capacitação para eu fazer a obra de Deus, também há uma edificação espiritual. A Bíblia nos diz assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, através da oração, da consagração, através da participação nos cultos litúrgicos da igreja, envolvimento nos trabalhos, mais de Deus eu recebo. Desde que eu me aproxime crendo que Ele pode fazer muito mais para nós. Então, essa promessa aqui sobre o batismo no Espírito Santo se cumpre integralmente no derramamento no dia do Pentecostes, e ela continua na atualidade. E todo crente, os pais devem estimular os filhos a buscarem o batismo com o Espírito Santo. O pastor deve estimular a igreja a buscar o batismo com o Espírito Santo. E este batismo com o Espírito Santo não é privilégio de alguns, não. É para todos quantos creem. Homens, mulheres, jovens, idosos, crianças, todos quanto creem em Jesus. A promessa é para nós e para todos que ouvirem a palavra de Deus. Agora, entenda alguma coisa: você aceita Jesus para ser salvo e você recebe o Espírito Santo na sua vida para te capacitar para fazer a obra de Deus. Pastor, se eu sou apenas crente, eu não posso fazer a obra de Deus? É claro que você pode. Você pode contribuir, você pode pregar, você pode ensinar. Agora, se você buscar um pouquinho mais o poder de Deus sobre a sua vida, você fará muito mais e melhor ainda. Então, a permanência agora também do Espírito Santo na vida de uma pessoa vai depender da sua conduta e dos frutos que ele produz. Vai depender da minha aproximação de Deus. Então entenda, meus irmãos, que ser batizado no Espírito Santo não é um privilégio, mas uma necessidade para aqueles que almejam trabalhar no reino de Deus. Você quer ser usado por Deus? Você quer profetizar? Você quer que Deus te use com os dons espirituais? Busque a presença do Espírito Santo. Busque o Deus Espírito Santo na sua vida. Busque melhorar o seu relacionamento com Ele. Então, você vai observar aqui na sua lição bíblica, acompanhe comigo na sua lição, no segundo tópico da nossa lição, o propósito do batismo com o Espírito Santo. Infelizmente, alguns hoje pensam que o Espírito Santo é como se fosse um botãozinho de liga-desliga. E isso é uma inverdade bíblica. O Espírito Santo ele é uma pessoa. Ele mora em nós. Ele reside em nós. Jesus disse isso, que Ele enviaria outro Consolador que estivesse conosco. Jesus esteve nessa terra fisicamente. O Espírito Santo está como pessoa morando na minha vida, no meu coração. Você só precisa abrir o seu coração e crer que Ele pode te usar. Então a finalidade do batismo com o Espírito Santo, conforme diz o nosso texto aqui, é a capacitação para o serviço divino. O poder para uma vida santa e um serviço eficaz.
você vai fazer um serviço, não apenas, o serviço não vai ser apenas eficiente, mas ele vai ser eficaz também. Ele vai atingir a sua finalidade. E também o revestimento pleno do poder de Deus. O texto diz que a partir do Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo. Observe a pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo. Pedro, um homem duvidoso, um homem sanguíneo, após ele ser cheio do Espírito Santo, se tornou um grande pregador. Então, entenda que o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação para que você e eu possamos fazer a obra de Deus mais e melhor. Então, todos que quiserem podem ter esse privilégio de ser cheio do Espírito Santo. E quando a pessoa enche, o que acontece? Quando um balde enche, ele derrama. O que acontece muito nos nossos dias, que tem muitas pessoas que ele até recebe o Espírito Santo. Ele até foi batizado com o Espírito Santo, mas ele não conseguiu manter-se cheio do Espírito Santo. Eu quero fazer uma ilustração que eu sempre faço na igreja. Para quem já tirou água em poço, deve entender o que eu estou falando. Antigamente usavam-se uns baldes de zinco, e com o tempo aquele balde começava a enferrujar. E aí você descia o balde no poço, e o balde enchia, e você ia puxando a água ali no sarinho. E quando o balde chegava em cima, ele já estava pela metade, porque vazou tudo. Ele encheu, mas não permaneceu cheio, porque havia algumas fissuras naquele balde. Muitas vezes na nossa vida, nós até enchemos do Espírito Santo, mas muitas vezes nós perdemos porque nós não cultivamos a sua presença. Há pessoas que aos domingos na igreja, ele está cheio do Espírito Santo, ele fala em línguas estranhas, ele profetiza, mas durante a semana ele acaba não se aproximando de Deus, ele acaba esvaziando. Então você precisa não apenas encher, você precisa permanecer cheio do Espírito Santo. E essa permanência é através da oração, do jejum, da consagração, da busca intensa de Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais dele eu quero falar. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais revelação, mais visão, mais profecia eu terei. E eu quero dizer para você que crê na Bíblia Sagrada, quanto mais você examina as Escrituras, muito mais Deus vai ter para a sua vida. Mais revelações, mais mensagens proféticas para você. Agora, nós estamos vivendo alguns dias difíceis. Pensava eu que com essa pandemia que nós estamos vivendo nesses dias, pensava eu que muitos iam aproximar-se mais de Deus. Mas parece que alguns estão com mais medo do que aproximação de Deus. Nós deveremos buscar Deus em todos os momentos, nos tempos bons, quando as coisas estão muito boas, é o momento de aproximarmos mais de Deus, para termos um depósito com Ele. O que nós temos visto nesses dias são pessoas se afastando de Deus. Eu quero dizer para você que é a igreja de Cristo, você que foi comprado e lavado com o sangue de Jesus, não permita que mensagens negativas venham estar sobre a sua vida. Se aproxime de Deus, limpe seus pensamentos e deixa Deus agir na sua vida. E o que acontece nos nossos dias, infelizmente, parece que é o mesmo que aconteceu nos dias de Noé. As pessoas estão tão preocupadas com a vida terrena que se esquecem de buscar a Deus. É claro que em meio à multidão sempre há o remanescente. Há aqueles que estão buscando a Deus, aqueles que não desanimam em meio da jornada, mesmo em dias difíceis, ele não desanima. Eu quero dizer para você o seguinte, você não pode abrir mão do Espírito Santo. Davi chegou a dizer, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Davi sentiu-se tão longe de Deus, a ponto de dizer, Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Eu creio que Davi sentiu-se perdido nesse momento. E ele sabia que o afastamento de Deus impediria ele de ser salvo. A ausência do Espírito Santo impediria ele de sentir a alegria de Deus na sua vida. Por isso nós precisamos buscá-lo com muitas forças, com toda a força da nossa alma, com todo entendimento, lendo a Bíblia Sagrada, participando dos cultos de oração, da escola bíblica dominical, dos cultos congregacionais. Você não pode abrir mão.
O melhor lugar para estar neste momento é na igreja. Imagine que eu aqui estou gravando uma mensagem para você, porque nesse momento de pandemia nós não podemos todos estar na igreja. Precisamos tomar cuidado, porque a pandemia não respeita a fé, não respeita a sua espiritualidade. Morrem tanto crentes como não crentes. Morre quem tem fé e quem não tem fé. Mas o certo é, se nós temos o Espírito Santo na nossa vida, se nós temos um revestimento de poder na nossa vida, nós passaremos pelos dias difíceis com mais facilidade. Eu te convido a se aproximar de Deus, dizer: Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Agora, no item 3 da nossa lição, aqui nos fala a respeito do recebimento e da evidência do batismo no Espírito Santo. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo, apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas que se converteram ao Senhor, em todos os lugares, em todas as épocas. Mas elas têm o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Eu quero que você creia nisso. Mas você não pode se contentar em apenas ter o Espírito Santo. Você pode receber muito mais. Você pode ser batizado com o Espírito Santo. Mas é uma busca pessoal. Eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso insistir com Deus por você. Mas entenda, você é quem deve buscá-lo. É você que precisa. E todo crente precisa desejar ser batizado com o Espírito Santo. Porque fazendo assim, isso nos isenta, não nos isenta da morte, mas nos ajuda a vencer o pecado, nos ajuda a vencer. E nós vimos aqui no nosso texto aqui, a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas, ou a palavra aqui teológica chamada glossolalia, ou seja, uma língua que não tem uma tradução humana. A Bíblia nos diz que aquele que ora em línguas estranhas ou fala em línguas estranhas, ele edifica a si mesmo. Quando eu falo em línguas estranhas, eu sinto um gozo na alma, algo tão profundo, eu não consigo explicar apenas com palavras para você. Por isso eu te convido a buscar o batismo com o Espírito Santo, ter essa experiência, porque é para você também. Entenda, mais uma vez eu insisto, Deus é o maior interessado que você seja batizado com o Espírito Santo, mas é uma busca pessoal. E aqui, essas línguas estranhas são línguas ininteligíveis, é a evidência externa que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Agora, cuidado, tem muitas imitações aí, tem muitas pessoas pensando que enganam a Deus. Existem até demônios que imitam as línguas estranhas. Por isso, nós precisamos buscar o Espírito Santo e buscar os dons do Espírito Santo. Com as línguas estranhas, Deus pode te capacitar para o trabalho com dons. Te capacitar para os dons, o dom da palavra, o dom de profecia, de revelação e também o de discernimento de espírito. Todo crente precisa ter discernimento de espírito para saber quem está falando, se Deus, o homem ou se o diabo. Os nossos ouvidos precisam aprender a conhecer a voz de Deus. Então, uma vez que a pessoa tem o Espírito Santo, ele já consegue entender quem é que está falando. Então, aqui nós temos aqui a evidência do batismo com o Espírito Santo como falar em línguas estranhas. E é uma experiência muito pessoal. E quem fala em língua estranha edifica a si mesmo. O outro não compreende nada, embora ele possa até se alegrar, achar bonito, mas a edificação ela é pessoal. Qual a função das línguas estranhas? Eu volto a dizer mais uma vez, falar em línguas estranhas não é para exibicionismo pessoal. Falar em línguas estranhas é um sinal que você foi batizado com o Espírito Santo, que você está cheio do Espírito Santo. Mas não basta estar cheio, você deve permanecer cheio. E a permanência depende da sua aproximação diante de Deus. Então, elas sinalizam, as línguas sinalizam a presença do Espírito Santo. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, ele está associado à oração pessoal. Então vai depender de você, não do pastor. Não vai depender do irmão, da irmã, de seus pais. Vai depender exclusivamente
da sua vida. Então, quando uma pessoa ela recebe o Espírito Santo, aqui nós vamos observar que ele recebeu aqui um revestimento de poder. Paulo fala muito sobre o Espírito Santo, sobre a busca, sobre a necessidade. Então, esse meio, esse falar em línguas estranhas, para ficar mais claro para você, é como eu estivesse conversando particularmente com Deus. Somente Deus entende o que eu estou falando, porque é uma língua do céu. Eu tenho certeza que quando nós chegarmos no céu, todas as coisas serão registradas e Deus vai mostrar quantas coisas bonitas você conversou com Ele em línguas estranhas. Porque eu apenas sinto alegria, mas nem eu mesmo sei o que falei, a não ser que seja uma revelação ou uma profecia. Então, esse dom aqui é muito útil para o cristão, meus irmãos. Útil para a oração, para as devoções pessoais e para o desenvolvimento da nossa sensibilidade à voz do Espírito Santo. Toda pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem mais sensibilidade a ouvir a voz de Deus. E o texto aqui continua dizendo a respeito de algumas pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Um exemplo disso aqui é na casa de Cornélio. A Bíblia diz que todos foram batizados com o Espírito Santo e falavam em outras línguas. Houve uma alegria muito grande. E nós observamos aqui, já finalizando a nossa aula de hoje, sobre a atualidade. Há muitas pessoas que dizem que os dons espirituais não são para nós, muito menos para os nossos dias. Isso não é verdade. A Bíblia nos diz que é para os nossos dias e para todos quantos creem, inclusive para você que me ouve nesse momento. Então, observa aqui, a promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos, em todos os lugares, em todas as eras, de modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito Santo, dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia do Pentecostes com a descida do Espírito Santo. Então, nós vamos observar nesse texto aqui que somente falar em línguas estranhas não é algo, um exibicionismo pessoal. Você deve falar em línguas estranhas quando for tocado pelo Espírito. Então nós temos aqui alguns sinais, desses 3 sinais sobrenaturais. Primeiro, a manifestação lá no dia de Pentecostes, falar em outras línguas, veio para ficar. Ele de repente, observa, veio do céu um som veemente como um vento impetuoso. As pessoas ouviram, mas foi somente naqueles dias. E o texto diz mais, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo, também somente naqueles dias. Agora, o batismo com o Espírito Santo, isso foi a descida do Espírito Santo, para ficar gravado naqueles dias. Eu volto a dizer para você, Deus me deu a oportunidade, o privilégio de entrar no cenáculo lá em Israel. Eu tive a oportunidade de estar em Jerusalém no cenáculo. Para mim foi uma das alegrias maiores da minha vida. Quando eu buscava o batismo com o Espírito Santo, eu pensava que eu era imbatizado. Achava que não conseguia jamais, porque eu não perdi uma vigília, uma campanha de oração. Eu buscava, eu sentia a presença de Deus. Parecia estar tão próximo de Deus e algo não acontecia. Mas eu me lembro às vezes, quando você vê alguém na igreja, como dizem por aí, fazendo aviãozinho, fazendo algumas meninices, isso de certo modo é tolerável. Por quê? Quando você está tão cheio de alegria, você quer extravasar essa alegria. Só que com o tempo você vai controlando, os meninos vão crescendo e a gente vai crescendo também. A gente vai aprendendo que com as coisas de Deus não se pode brincar. E muitos hoje pensam que o Espírito Santo é como se fosse, vou dizer, mas fosse um botãozinho de liga, desliga e começa, vou contar no 3, é 1, é 2, é 3, e como se um fogo caísse de acordo com a ordenança de um homem. Ora, o Espírito Santo não está sujeito ao homem, mas o homem sim, que está sujeito a Deus. Então você precisa entender, devemos levar a sério e com muito respeito, porque o Espírito Santo também é Deus, é a terceira pessoa da Trindade, e devemos tratá-lo com muito respeito, com muito temor, porque é o Espírito Santo que ora em nós com gemidos inexprimíveis. E quando eu oro a Deus, quando eu oro em línguas estranhas, que eu não compreendo,
ele traduz diante de Deus as minhas palavras. Então você pode se alegrar na presença do Senhor, porque o Espírito Santo está na sua vida. Mas você pode receber mais, porque você pode ser batizado com o Espírito Santo. Então, o texto diz que lá no Pentecostes foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo. Estavam reunidas ali muitas nações e eles não entendiam, causou um grande alvoroço. Alguns diziam estão bêbados, outros não compreendiam, mas aqueles que obedeceram à ordenança de Jesus sabiam que era um revestimento de poder, que era a promessa do Pai que havia chegado naqueles dias. O texto diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Você já parou para imaginar essa maravilha? E você está esperando, e uma promessa de Jesus cumprindo na sua vida? Eu quero dizer, essa promessa é para você, é para seu filho, é para teus pais, é para toda a igreja do Senhor e para todos quantos creem. Então, meus irmãos, nós vamos estar durante todo esse trimestre sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu aconselho a você a buscar o batismo com o Espírito Santo, que todo crente que crer, espera, possa recebê-lo. Mas eu volto a dizer, a busca é muito pessoal. Durante muito tempo eu busquei o batismo com o Espírito Santo. Parecia ser imbatizável, mas me lembro um dia num congresso de jovens na cidade de Rolim de Moura. Eu estava, naquele dia, Jesus havia batizado mais de 300 pessoas com o Espírito Santo. Havia muita alegria na igreja, muita alegria. Eu estava um pouco no final da igreja, assim, do templo, e eu estava assim com aquela tristeza no coração. Poxa, Jesus, eu vim aqui com tanto desejo de ser batizado e parece que nada acontece na minha vida. Eu me lembro que veio sobre a minha vida algo diferente, um gozo na alma, e eu caminhei, comecei a me aproximar diante do altar, porque o altar estava fumegando. Na verdade, o altar estava pegando fogo. E eu me lembro que eu me aproximei e o tumulto, a multidão era tão grande que eu não consegui chegar diante dos obreiros que estavam orando para batismo com o Espírito Santo, para que Jesus batizasse. E aí os obreiros fizeram uma corrente humana, de modo que ninguém podia se aproximar. E eu entrou uma tristeza no meu coração. Meu Jesus, eu queria tanto ser batizado. Aí eu me lembro que eu fiz como um menino. Enquanto os obreiros interferam, porque olhando para a multidão, eu me abaixei e passei por baixo deles. E me aproximei do altar. E o pastor que estava orando, ele disse, o que você precisa, filho, hoje? Eu disse, eu só vim aqui buscar uma coisa. Eu vim buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu quero dizer para você, naquele momento, eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu trago essa alegria no meu coração até os dias de hoje. E quando eu falo em línguas estranhas, eu lembro do que Jesus fez por mim. Eu lembro do amor de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Eu te aconselho a mesma coisa, porque eu nunca quero perder esta essência. Eu nunca quero perder este gozo na alma. Eu quero que você seja batizado com o Espírito Santo. E para concluir essa aula, eu quero orar por você. E eu acredito que através dessa oração, Jesus pode te batizar com o Espírito Santo. Então eu te convido agora a fechar os teus olhos, aí na sua casa, onde você estiver. Se for possível, dobre os seus joelhos, esqueça tudo ao seu redor. Chega diante do altar agora, como diz o hino que nós cantamos, quando tudo perante o Senhor estiver, se lança perante o altar nesta noite, a cruz de Cristo. Eu quero orar por sua vida neste momento, que essa manifestação possa acontecer na sua vida neste momento. Feche teus olhos e ore comigo neste momento. Eu vou orar para que Jesus possa batizá-lo com o Espírito Santo. Se você crer, esta promessa é para você também. Ore comigo. Soberano Deus e Pai, Criador do céu e da terra, Senhor, eu creio na promessa do batismo com o Espírito Santo, que é para mim, Senhor, e para todos quantos creem, Senhor. Assim como o Senhor me batizou com o Espírito Santo, eu te peço neste momento, esta pessoa que está orando comigo agora no seu lar, com seus joelhos dobrados, Senhor, crendo nesta promessa, eu oro agora abençoando a vida deles, Senhor. Senhor, abre as janelas do céu, como no dia do Pentecostes, Senhor.
desça sobre a vida desta pessoa com fogo neste momento, que ele possa levantar falando em línguas estranhas, Senhor, que ele seja uma nova criatura, que ele seja revestido com o seu poder e graça, que ele possa abrir a sua boca, Senhor, para profetizar, com ousadia pregar a sua palavra, Senhor. Eu te peço, Jesus, batiza o teu filho com o Espírito Santo, Senhor. Capacita-o para fazer a sua obra, Senhor. E que juntos possamos, ó Deus, estender a nossa tenda, ganhar mais almas para o teu reino. Pai, eu oro abençoando esta vida, crendo neste milagre que ele está sendo batizado. Receba o Espírito Santo, seja batizado com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as ricas consolações e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todo o povo de Deus, especialmente com você nesta manhã, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, até a nossa próxima Escola Bíblica Dominical. Um grande abraço, fiquem com Deus.